Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Salmo 6, dando prosseguimento ao estudo que estamos fazendo no livro de Salmos. Vamos tratar desse texto, né? Salmo 6 diz assim a palavra do Senhor. O título que deve ter na sua Bíblia aí é Davi recorre à misericórdia de Deus. Já vimos que esse título não faz parte do texto original, não é isso? Porém, faz parte do texto original, onde está escrito ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. O que reforça o que nós já falamos sobre o livro de Salmos ser um livro de cânticos. Salmo quer dizer justamente isso, um cântico, né? Como um inário. Então nós temos aqui uma informação que trata justamente disso, de que essa canção que está aqui escrita, né? Nós temos a letra dela, foi enviada ao mestre de canto, que era ele que dirigia o canto, todo louvor no tabernáculo na época de Davi, e era para instrumentos de 8 cordas. Certo? É só reforça a informação que nós temos de que todo esse livro, e no caso esse salmo específico, ele era usado na adoração a Deus no culto, certo? E aí vamos agora ao conteúdo do texto. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se enchem amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Veja, meus irmãos, depois de lido o Salmo, já tem uma coisa que a gente nos chama a atenção logo de cara, né? Que é um salmo que expressa uma profunda tristeza, ele trata desse sentimento, ele é como uma oração, você vê que ele está falando diretamente com Deus, já no primeiro versículo já fala assim. E ao mesmo tempo a gente já viu, quando ele disse no início, ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, sabendo que isso era um salmo que era usado na liturgia do culto de Israel. Isso chama a atenção da gente. É um salmo profundamente triste, questionador, porque ele questiona a Deus em diversos momentos aqui do salmo, e isso era parte do culto. Quantas músicas nós entoamos que são assim hoje em dia, né? Cantamos aqui Enquanto Eu Calei, fala do nosso pecado, da nossa transgressão, que é baseado no Salmo 32, né? Mas a gente realmente tem poucas músicas nesse sentido. E de fato a gente vai ver que há muito a nos ensinar salmos dessa maneira. E claro, a Bíblia já está dizendo que nós podemos usar isso. São sentimentos humanos que falam da nossa aflição, falam da nossa decadência, de nossa limitação humana. E isso é louvor a Deus quando nós colocamos toda a nossa fraqueza diante do altar do Senhor, sabendo que dele, obviamente, nós obteremos respostas e nós teremos reforço para a nossa fraqueza. Obrigado. Esse salmo, como eu disse, ele é um salmo de lamento. Ele, juntamente com o Salmo 32, que foi o que nós cantamos enquanto eu calei os meus pecados, a canção baseada no Salmo, Salmo 32, Salmo 38, que foi o que nós lemos na liturgia no início, Verônica nos ajudou. Salmo 51, que é um salmo também bastante conhecido,
Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143, todos esses fazem parte do grupo de salmos que falam sobre a tristeza do ser humano. Ele é um salmo mais questionador. Ele fala dessa aflição do ser humano, seja por alguma circunstância que aconteceu, né, na vida do salmista, seja por conta de pecado que ele cometeu, como nós temos no Salmo 51, alguma coisa na vida do autor sagrado fez com que ele lamentasse a sua situação e ele expôs o seu lamento, a sua queixa diante do Senhor, certo? É isso que são os salmos de lamento. E esse, o Salmo 6, é o primeiro dos salmos de lamento que nós temos aqui na Bíblia. E uma coisa já interessante da gente observar também, porque nós já falamos um pouco na introdução sobre o livro de Salmos no todo, não os salmos separados, mas o livro de Salmos do todo, falando que existia uma continuidade, né? Existe uma intencionalidade em se agrupar os salmos da maneira como eles estão agrupados, justamente para informar determinada coisa, que é claro, a gente só vai ver isso vendo tudo junto. E aos poucos a gente vai mostrando. Mas a gente consegue ver isso aqui. Perceba que já no Salmo 1 e o Salmo 2, como eu e o pastor falamos, nós tivemos os dois salmos que eram introdutórios do livro de Salmo por completo. Eles dois introduzem o livro todo dos salmos, que vai ser repartido em 5 livros, né? Naquelas divisões que nós vimos. O primeiro salmo trata da lei de Deus, da palavra de Deus. O segundo salmo vai falar do rei, que são temáticas que vão ser recorrentes nos salmos. E aí, então, começa-se a partir do Salmo 3, uma série de salmos falando sobre a confiança que nós devemos ter no Senhor. E perceba como estão ligados do 3 até o 6. O Salmo 3, versículo 5... É bom ir botando aí. O Salmo 3, versículo 5 diz assim: Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Certo? Agora vamos pular para o 4, Salmo 4, 8. Em paz me deito, 4, 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Vamos para o Salmo 5, 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Percebe que existe nesses salmos que nós lemos, o 3, e nós já vimos, né? O 3, o 4 e o 5, ele trata de sono, da noite, da manhã, traz essa ideia de tempo, da oração que ele faz ao Senhor, e por isso ele confia, porque entregou ao Senhor. Então ele dorme tranquilo, então ele acorda tranquilo, ele ora de manhã e espera, sabendo que no Senhor ele pode confiar. Agora veja o que acontece no capítulo 6, que é o alvo de nosso estudo hoje. No 6, capítulo 6, versículo 6. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Aquela confiança que ele tinha antes, em paz me deito e logo pego no sono, mudou. Percebe? Vê que o salmista, nessa progressão que está sendo construída a partir dos salmos, está mostrando desde o capítulo 3. Desculpa, deixa eu beber água. Desde o capítulo 3, ele vem mostrando uma progressão de confiança no Senhor. E essa confiança era firme, ele não se abalava. Desde o capítulo 3, ele está sendo perseguido, ele sofre alguma circunstância, alguma situação adversa, e ele simplesmente confia no Senhor e não se abala. A gente vê que os problemas, termina o salmo e os problemas não deixam de existir, porém ele tem paz, porque a confiança está no Senhor, por isso ele dorme tranquilo. Quando chega no capítulo 6, as coisas já mudaram de figura. Ele já está abalado ao ponto de não conseguir mais dormir. E a noite dele é tão aflita que ele não simplesmente fica acordado a noite toda sem saber o que fazer, pensando naquele problema. Ele chora a noite inteira. Claro que aqui é uma figura de linguagem exagerada, certo? Para dizer que alaga o leito todo
de lágrimas, mas com isso ele está dizendo que, de fato, ele chora a noite inteira, a ponto de encharcar todo o seu quarto por conta do choro, certo? Então, veja, esse tema confiança, ele está sendo transmitido em todos os salmos que nós vimos até agora, e a diversidade tem crescido no salmo, ao ponto dele chegar nesse momento aqui, em que a estrutura dele está totalmente abalada, ele chegou no limite dele. É isso que ele está mostrando, certo? Ele chegou no limite dele, ele, por mais que ele confie, ele está em oração, ele está entregando nas mãos do Senhor, mas ele não consegue mais ter paz por conta da situação que ele enfrentou. Nessa continuidade, a gente pode até ver, no final do texto mesmo, o versículo 10, se você observar o versículo 10, vai dizer: envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito cobertos de vexame. E logo, ou seja, ele introduz um assunto que ele vai dar prosseguimento no capítulo 7, que ele vai de fato falar sobre Deus defende o justo contra o ímpio, contra o injusto. Percebe, então, que essa progressividade tem sido acompanhada durante os salmos, tanto na temática como na evolução daquele assunto. E no caso aqui do capítulo 6, a confiança que devemos ter no Senhor. No caso, essa confiança que aqui no capítulo 6, ela está depositada no Senhor, mas ele não consegue mais ficar em paz. A situação fugiu do seu controle totalmente, a ponto de ele estar totalmente abalado. E os motivos pelo qual deixou o salmista assim não é bem explícito aqui no texto, certo? A gente pode falar e pensar e até visualizar várias situações aqui no texto. Porque alguns salmos, até no início, vai dizer, aqui informa que é um salmo de Davi, vai dizer algum motivo. Salmo de Davi quando fugia de Saul, salmo de Davi quando fugia de Absalão, salmo de Davi quando pecou com Betseba. Alguma situação da vida de Davi. Aqui não tem nenhuma circunstância em que Davi estava quando escreveu esse salmo, porém sabe-se que era de Davi. Algumas pessoas, pelo conteúdo do salmo, acreditam que o salmo possa ter sido escrito por conta de alguma doença alguma enfermidade, certo? Alguma doença grave que acompanhava Davi, ou ele algum familiar. Por quê? Porque pode ser visto isso, ele fala da sua integridade física. Quando ele fala no versículo 2 sobre tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ele fala isso. E o versículo 5 também, ele vai tratar... Ele fala da alma no versículo 3, também a minha alma está profundamente perturbada. Depois ele vai falar até da morte, né, no versículo 5. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Então, algumas pessoas creem que talvez o que o salmista estivesse passando era alguma enfermidade grave e por isso ele estava nessa situação e expressou esse salmo. Pode-se também pensar que ele, na verdade, estava em perseguição dos seus inimigos. A gente sabe que isso era uma coisa bem comum na vida de Davi e vimos isso também aqui nos versículos 7, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. E no versículo 10, quando ele fala também dos inimigos, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retire-se de súbito cobertos de vexame. Então, vê-se razão também para se acreditar que havia alguma perseguição dos inimigos à vida de Davi. Pode-se pensar também que é a ira do Senhor por conta de algum pecado cometido por Davi. Nós podemos ver isso no versículo 1 e versículo 2, quando ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Veja, ele fala de castigo, ele fala da ira do Senhor. Então, pode-se imaginar também que talvez Davi estivesse sofrendo por conta de algum pecado cometido. Certo? Então, há razão para essas três hipóteses. O que é bom para a gente, no caso, de fato, é porque não foi explícito qual foi a circunstância, mas se aplica a todas essas circunstâncias. Porque serve para a gente, não é algo pontual. E, de fato, se encaixa muito bem em qualquer coisa que tanto Davi estivesse passando naquele momento, como na nossa vida. Seja por conta de pecado,
e por conta disso Deus pesou a sua mão sobre nós. Esse salmo se aplica perfeitamente se nós nos encontrarmos na mesma aflição que Davi estava nesse momento. Se for perseguição de pessoas que são inimigos de Deus e tentam abalar a nossa fé e nos confrontam e nos perseguem, se aplica perfeitamente também esse salmo, ou até mesmo doença, seja em nossa própria vida ou algum familiar nosso. Se aplica também perfeitamente. Então, esse salmo, ele é um ótimo exemplo de salmo de lamento, porque se aplica a qualquer circunstância de aflição da nossa vida. E nós conseguimos nos identificar com isso muito facilmente, com esse salmo, certo? E ele fala, de fato, quando ele vai tratar tanto do corpo, como ele fala do corpo, tanto quanto da alma, né? Quando ele cita os ossos, ele vai dizer que a sua alma também está abalada. Perceba que é a totalidade do ser humano, a integridade do ser humano como um todo, seja em seu físico e seu espiritual. Tudo nele está abalado. Está abalado a ponto de adoecer, pode ser que tudo isso esteja junto. Na verdade, a gente não precisa nem pensar que são coisas distintas, perseguição, saúde ou castigo, pode ser tudo junto. Porque, de fato, e você sabe que é assim também, quando a gente chega em determinados pontos de nossa vida em que a gente chega em total desespero, tudo tá integrado, né? Pode ser alguma coisa psicológica que você está passando, o seu corpo adoece, afeta a sua fé. Pode ser algum problema de fé, afeta o seu psicológico, afeta o seu corpo também, e você começa a adoecer. Porque nós somos assim, uma integridade, certo? É o ser humano como um todo. E é nessa situação em que Davi se encontrava quando escreveu esse salmo. E uma das coisas que a gente tem que ver no salmo, além da aflição de Davi, que é algo muito próximo nosso, nós passamos por isso, é também que Davi vê que o Senhor é responsável pelo aquilo que está acontecendo com ele. Como assim ele vê que é responsável? Como Deus seria, por exemplo, responsável pelo pecado, se for questão de pecado? Mas é castigo, né? Então o castigo vem do Senhor. De fato, o que, na verdade, ele vai tratar aqui, Davi, não é que a culpa é de Deus no sentido de Deus fazer, embora sim, isso é verdade também. Mas o que é colocado aqui no texto é no sentido de permissão. O Senhor está permitindo, seja qual for o motivo, que o servo dele passe por aquilo e se encontre nessa situação de ter toda a sua integridade, seja física, seja espiritual, abalada. Ele se vê dessa maneira, de que o Senhor é responsável. Como a gente vê isso? No versículo 3, quando ele vai dizer: até quando, Senhor? Ele questiona o Senhor. Ou seja, o Senhor está me vendo, o Senhor está vendo a minha situação, está vendo que eu estou triste, está vendo que foge ao meu controle, não importa o que eu faça, as coisas não mudam. Então, até quando? Até quando isso vai persistir? Quando ele fala no versículo 4, volta-te, Senhor, livra minha alma, ele está pedindo ao Senhor, volta-te, olhe para mim. Ou seja, com isso tudo, ele responsabiliza o Senhor não pelo aquilo que ele está sofrendo, mas por permitir que ele continue passando. E tudo que ele está colocando em sua situação é dizendo, quando ele fala dos seus ossos e fala de sua alma, ele está dizendo: olhe a minha situação, eu estou doente fisicamente, minha alma está deprimida, eu estou em terrível estado, olhe para mim, volte-se para mim. Então, com isso, ele responsabiliza o Senhor, porque ele vê um sentimento de abandono da parte do Senhor. Quando ele diz, volta-te, a imagem é justamente no sentido como se Deus estivesse de costas. Então, volte a sua atenção para mim, olhe para mim, como se Deus tivesse esquecido. Parece que Deus não está vendo a aflição dele. Então, ele clama por misericórdia. Daí nós temos, no início, ele pedindo que o Senhor não repreenda ele na sua ira e nem no seu furor. E a gente pode ver também que ele não se vê como inocente, porque de fato ninguém é inocente. Qualquer que seja a situação em que Davi esteja passando, seja ele o causador daquilo por conta de castigo, né, por conta de pecado, ou seja,
por enfermidade, qualquer coisa nesse sentido, ou até perseguição dos inimigos, algo que vem do exterior, né, que não veio, não partiu dele, ainda assim ele não se vê como inocente da história, porque quando ele vê, ele está perante Deus, ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Então, não tem como ele dizer, eu estou puro, o que eu estou sofrendo é injusto. Ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele é ruim, ele sabe que ele não merece falar com o Senhor, portanto, ele não tem como ser inocente do que ele está passando. Mas ele vê que a sua situação já chegou no limite. E por isso ele pede que o Senhor restaure a sua vida. E quando ele faz isso, ele usa o termo que é muito próprio nosso. No versículo 4 é dito: salva-me por tua graça. Graça é uma das coisas que a gente mais fala, né? A saudação do presbiteriano é como? Graça e paz. A graça. Graça. E ele pede então que o Senhor salve ele pela graça que o Senhor tem. Não é por conta do que ele, da sua inocência, da sua pureza, porque ele é vítima da história. Não, é pela graça do Senhor. E quando ele chama a graça, ele reclama no sentido de invocar a graça do Senhor para que o Senhor haja com graça sobre ele. O que ele está falando é sobre a aliança de Deus. Ele está dizendo para o Senhor para ele lembrar da aliança que o Senhor fez com ele mesmo. Porque Deus é um clamor para que Deus se lembre da graça que o Senhor mesmo manifestou. Se lembre da aliança que ele manifestou com o seu povo. Ora, Deus não esquece de nada. Deus não esqueceu da sua aliança. Nós esquecemos da aliança. Nós quebramos o pacto. Nós é que o tempo todo estamos corrompidos, não é? Mas o intuito dele dizer isso, ele falar da aliança, lembrar a graça do Senhor ao Senhor, não é no sentido de dizer que Deus esqueceu de alguma coisa que ele prometeu. É claro que não. Mas sim no sentido de fazer o Senhor olhar para a nossa impiedade, para a nossa fraqueza e nossa pequenez com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Quando ele clama pela graça do Senhor, ele está pedindo para que o Senhor não olhe para a nossa pecaminosidade, deixe de enxergar a nossa pecaminosidade e comece a olhar para si mesmo. Deus olhe para si mesmo e olhe para as promessas que ele fez e olhe para a fidelidade que ele teve com o seu povo. Olhe para a bondade que ele prometeu com os seus eleitos. O que Davi está fazendo aqui, ao clamar pela graça, é dizer que o Senhor retire os olhos do mal que o ser humano produz e olhe para o bem que o Senhor produziu na graça do Senhor. Porque ele mesmo foi quem criou o ser humano. Foi ele mesmo quem criou o pacto. Então, as promessas do Senhor, se deixam de ser cumpridas, quem sofre mais com isso, apesar do ser humano sofrer também, mas primeiramente é o próprio Deus, porque ele fez a promessa. Se Deus não age com misericórdia diante do pecador arrependido, Deus se faz mentiroso, porque ele diz que ele é misericordioso, perdoador, e que salva e perdoa aquele que se arrepende. Se o Senhor permite que o seu povo seja oprimido pelos inimigos e que os ímpios vivam impunes do mal, o Senhor estaria dando motivo para que o seu nome fosse profanado. Se Deus não se manifesta com graça e poder, com grandioso poder diante dos desafios que parecem impossíveis aos seres humanos, Deus então não seria todo-poderoso. Não seria o Deus onipotente. Se ele não vem ao socorro do aflito e necessitado, que está desesperado, que clama por salvação, ele não poderia ser o nosso Salvador. O que Davi está fazendo é justamente isso. Perceba que Deus não deve nada a você, Deus não deve nada a mim, não devia nada a Davi,
ele não deve nada a ninguém, mas ele deve a si mesmo. Ele deve a si mesmo a glória, a honra e o louvor. Por isso ele criou todas as coisas, para que nós glorifiquemos a ele, esse é o nosso fim principal. Nós fomos criados com o intuito de glorificar e louvar ao Senhor. E nada nem ninguém merece louvor, glória e honra, além do Senhor. Por isso, então, Davi já argumenta para que ele tire os olhos da impiedade do homem e olhe para si mesmo, o Senhor como sendo o detentor da glória e da honra. E ele, em não socorrer o aflito, não perdoar o arrependido, ele estaria agindo contra si mesmo, por conta da graça de Deus, por conta da sua aliança, que ele voluntariamente, em amor, cedeu para conosco. Nós devotamos a nossa vida ao Senhor porque Ele é tudo que nós temos a oferecer ao Senhor. Esperamos dele porque não temos a quem mais recorrer. Por isso que ele diz: salva-me por tua graça. Graça é aquilo que nós não merecemos, mas que Deus nos deu. Ou seja, a aliança, esse relacionamento que nós não merecíamos ter, mas o Senhor nos deu. A nova vida com Cristo que nós não merecemos, mas Ele nos deu. Esse relacionamento, ser chamado pelo seu nome, ser reconhecido como povo seu, gozar das bênçãos que Ele nos prometeu. Isso tudo é graciosamente manifesto através de Cristo e nos é dado voluntariamente através de Cristo também, por conta de seu amor para conosco. E esse é o argumento que ele usa, Davi. Não olhe para mim, mas olhe para ti mesmo. Não deixe que tuas promessas falhem. Não deixes que as coisas venham a perecer aqui, porque as tuas promessas me incluem. Então, salva-me, porque tuas promessas me incluem. Então, vai ser bom para mim, vai ser bom para ti também. Esse é o argumento que ele usa. Não me repreenda na tua ira, porque eu não aguento a tua ira. De fato, nós não temos como suportar a ira do Senhor. E ele argumenta ainda dizendo, é como se ele dissesse, né? Veja o quanto eu já sofri, veja o quanto eu já padeço, eu já cheguei no meu limite. Eu confiei em ti tanto tempo. Eu não me abalava, meu sono não era perdido, mas agora eu encharco de leito, encharco de lágrimas o meu leito, por conta que a situação já foge do meu controle. Vem me socorrer. Esse é o clamor do salmista. E tratando-se de Davi, que foi ele mesmo que escreveu o salmo, nós temos na palavra de Deus promessas feitas a Davi. E aí a gente pode entender realmente o que é que está se falando aqui. Porque o Senhor prometeu a Davi que sempre um descendente seu estaria sentado no trono. Sabemos que isso vai ter com sua profecia perfeita, plena, completa em Cristo. Mas e se Davi morre nesse momento, sem gerar descendentes? O que é feito das promessas de Deus a Davi? O que é feito do povo de Israel, que deveria sempre se assentar alguém da tribo de Judá? E se é mais na frente na história, no caso de Davi já ter filhos, né? O Senhor prometeu também que o filho dele construiria o templo, e o Senhor permitiu que ele ajuntasse o material para o templo, que seria construído por Salomão. E se Davi morresse, como se daria a obra do templo que seria reconstruído para o Senhor? Né? Então, pela vida de Davi, a gente vê essa argumentação. E na nossa vida a gente pode ver também. Porque Deus fez promessas ao seu povo. Todas as promessas que o Senhor fez e cumpriu também em Cristo e fez conosco, elas são válidas. E nada faz a sua promessa cair, porque o Senhor é fiel. Não fiel a nós, mas fiel a si mesmo. Ele tem um nome a zelar. Ele cultiva para que esse nome, ele age para que esse seu nome não seja profanado em canto algum. Por isso, então, essa argumentação quando ele fala da graça do Senhor. Ele ainda fala da morte, né? Quando ele diz, no versículo 5, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Apocalipse nos ensina que após a morte, né, há louvor. É descrito até como as almas, né,
os espíritos daqueles que foram fiéis ao Senhor clamam para que o Senhor julgue os povos, que não demore a volta de Cristo, para que o sangue deles seja vingado, ele haja com justiça e que se complete o número, né? E de fato a redenção aconteça por completo na segunda vinda de Cristo. Há louvor, sim, na morte, certo? Aqui o que Davi está querendo mostrar não é uma divergência disso que nós já sabemos, mas ele trata da morte no sentido mais humano possível, aquela coisa mais terrena, que é tanto que a palavra usada, porque no hebraico há várias palavras para se referir à morte, à sepultura, à vida pós-morte. Aqui, quando ele fala de sepulcro, ele usa um desses termos. E é o sentido mais humano possível, daquele de ser um sepulcro, um túmulo frio, imóvel, silencioso, ou seja, não há nada depois da lei. O argumento é que nessa vida terrena, um defunto não vai louvar ao Senhor. Um defunto não pode ir à casa do Senhor. Ele não pode cantar louvores a Deus, nem trabalhar para o Senhor, né? O que ele pede é mais tempo de vida justamente para que isso ele possa desfrutar e fazer. É esse o sentido, então, quando ele fala. Então, não há uma divergência, certo? Sobre a ressurreição, a doutrina da ressurreição. Até porque o próprio Davi, no Salmo 16:10, ele vai dizer: não deixará a minha alma na morte. É uma passagem que ele usa, e o próprio Davi escreveu. Então, Davi crê na ressurreição. Essa doutrina da ressurreição ela vai ser bem mais desenvolvida no Novo Testamento, certo? Mas existe sim no Velho Testamento, inclusive o Salmo 71:20 diz: Tu que me tens feito ver as minhas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Então, é se referindo à ressurreição, certo? Mas nesse sentido aqui que ele fala é justamente nesse sentido mais humano, de que ele quer tempo para dedicar a sua vida ainda ao Senhor. E finalmente, chegamos no conforto do versículo 8 ao versículo 10, quando ele diz: Apartai-vos de mim, todos os que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu o meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. O texto do versículo 1 até o versículo 7, ele é só tristeza. É lá onde a gente colhe essas informações do que pode ter acontecido para que o salmista estivesse sofrendo como ele estava sofrendo. Mas a partir do versículo 8 há uma mudança grande. A gente vê que existe um conforto no que ele falou. Ele encontra paz. Mas perceba que a paz e o conforto que ele encontra não é porque a situação mudou. Os irmãos conseguiram observar? No que foi que aconteceu para que ele tivesse esse conforto? Ele encontra esse conforto em ser ouvido por Deus. E ele fala isso 3 vezes. No versículo 8 ele diz: O Senhor ouviu a voz do meu lamento. No versículo 9 ele vai dizer: O Senhor ouviu a minha súplica. Continua: O Senhor acolhe a minha oração. O salmista, do caso de Davi, ele encontra paz no simples fato de poder ser ouvido por Deus. É aqui que ele encontra a paz. E vocês vão lembrar que, de fato, isso já deve ter acontecido na vida de vocês. É o caso de experiências pessoais e de intimidade com o Senhor. Com certeza você já passou por uma dessas. E você está muito desesperado, você está aflito, você não consegue dormir, aquilo martela na sua cabeça o tempo inteiro. Você está dessa maneira e você já orou várias vezes ao Senhor. Mas parece que existem orações. Em determinado momento, você, nessa situação, orou ao Senhor de uma maneira que veio o conforto durante a oração. Já aconteceu com você, possivelmente isso. E nessa oração em que você se derramou, você chorou, você falou com o Senhor. E quando você terminou de orar, você sentiu a paz do Senhor. E veja, nesse momento,
se você parou para pensar direitinho, a situação não mudou. As coisas não se resolveram, né? Mas você sentiu a paz. Por quê? É por esse mesmo motivo que o salmista descreveu aqui. É porque você orou e sentiu que Deus ouviu. Deus sempre ouve. Deus sempre ouve. Mas parece que às vezes o Senhor quer nos mostrar mais claramente que Ele está presente. Porque a impressão nesses momentos de aflição é como o salmista diz, quando ele diz o volta-te para mim, né, volta-te para me ver, para me salvar, é como se Deus não estivesse olhando. E nesses momentos parece que Deus quer realmente deixar claro de que Ele está ali, Ele está ouvindo, Ele está vendo você. E passa a sensação, de fato, isso com certeza faz parte de sua graça, de manifestar o seu amor para conosco, de nos trazer o sentimento de que Ele colheu aquilo. Ele recolheu a nossa oração, Ele nos ouviu, e com isso vem a nossa paz. É uma paz que brota de uma certeza que veio sim do Senhor, o Espírito Santo lhe consolando naquele momento, de ter recolhido a sua oração, de o Senhor se importar e olhar para você. Não que Ele não estivesse olhando antes, mas nesse momento Ele quis simplesmente mostrar a você que Ele está ouvindo você. Perceba que essa paz é uma certeza de algo que você não viu que aconteceu, mas você sentiu essa paz e você teve essa certeza. E aí a gente sabe o que é isso. Uma certeza de algo que eu não posso ver. O que é isso? Fé. É a fé. O Senhor nos permite passar por tribulações e coisas que às vezes
fé e a viver diante do altar do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar mais um cântico. Pastor Adalto, fazer a oração final. Ó Deus, nós queremos te agradecer em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por tudo que tens feito em nós e por nós. Queremos te agradecer, ó Pai amado, porque tu ouves as nossas orações, as nossas súplicas. Por mais difíceis que estejamos passando os momentos, sabemos que tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Faz-nos crer, Senhor, na tua providência, como o salmista cria. Faz-nos sempre fortes na fé, Senhor. Dá-nos a força de que nós necessitamos, para que não venhamos, Senhor, a fracassar.